E hoje a gente vai partir para o item 239, que é sobre a fascinação. E agora, Vanessa? Vamos ver, abre o Oi. microfone. Alô. Agora sim. Foi só sair e voltar. Então tá. Então, eu estava dizendo que nós vamos agora para o item 239, fascinação, do capítulo 23, que é da obsessão. A gente já viu a obsessão simples, já. A introdução, aquela que falou de uma maneira geral ali, do que trata o capítulo. Depois a gente viu a obsessão simples, e hoje a gente vai estudar a partir da fascinação aqui. Vamos ver como é que vai, até onde nós vamos. Ei, tio, tá gravando? Sim. Tá. Então, item 239. Bom dia, Maristela. Item 239, a fascinação do capítulo 23. Pode ler para nós, Saloni? 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o constituir a sua tática, quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda a contradição, fica certo de ter razão sempre. Acho que paramos, né, seu Marino? Sim, agora daí, porque depois daí vem já o outro item, que daí é já a subjugação, daí já é uma outra variedade. Então vamos daí ver o que nós entendemos aqui sobre a fascinação, né?
que Kardec, aqui no livro dos médios, ele dividiu em três, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E sabemos que isso aqui é uma divisão didática. E vemos, se nós pegarmos um livro André Luiz, e vai aparecer algum outro tipo, mas aqui foi a didática de Kardec, ele dividiu em três, que isso aí depois cada um desses ainda pode ter subdivisões conforme a análise de quem faz, né? Então, porque há muitas variações. E aqui, e ele nos mostra também a diferença entre a obsessão simples e a fascinação nesse capítulo aqui. Então, alguém gostaria de comentar algo? Ou perguntar também? O que dá para entender que, nesse caso, como disse ali, né, ele comanda todas as atitudes do que está fascinado, né, da vítima, no caso, e tenta afastar daqueles que querem esclarecer para ele, domina, né, então a pessoa fica sem, digamos, amarrada àquela fascinação, né. Me chamou a atenção, Pode falar, Atley. É bem, aqui, ó, me chamou a atenção aqui no último parágrafo, que diz aqui que por meio, evitando toda contradição, que fica certo de ter sempre razão. Então, aí a pessoa que está com essa obsessão de fascinação, ela acha que está sempre com razão. Não adianta tu querer explicar, falar as coisas, às vezes também não quer nem ir procurar o recurso para se melhorar, né? Ela evita, porque ela acha que ela tem razão. Todas as pessoas que falam as coisas para ela, que é para o bem dela, ela acha que aquilo ali não está certo, que é ela que está certa. Pode falar, Eliane. O que tinha me chamado a atenção talvez seja por essa falsa aparência de virtude, né? Que ele é tão ardiloso que dá um astucioso que ele deixa uma aparência que seja uma coisa boa, né? Estava vendo também que não é só para os espíritos que isso aqui conta, né? Também na Terra também tem algumas religiões também. Agora veio alguém falando como se a deles fosse a melhor, fosse eles que são os esclarecidos, eles que sabem tudo também, né? Não só para espíritos, né? Eu acho que vale só isso aí também nessa maneira. Vanessa, Sirlene, tem alguma coisa sobre o assunto aí, a Maristela? Eu penso que a fascinação, acho que em todas as religiões, né, existe essa fascinação, por causa que cada um acredita que o seu está certo, os outros estão errados. Então, eu acredito que em todas as religiões são essa fascinação que a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Mas no caso ali eu acho que vale para qualquer área da vida, né? Não só qualquer coisa que a gente fique extremamente fascinado e acho que só aquela verdade é a verdade, né? Começa a não ouvir as pessoas, pelo que eu estou entendendo ali, o médium. Uma coisa que me surgiu a dúvida ali, ele chega, ali diz assim, ali paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Ele chega a um ponto que ele nem percebe mais o que é dele, o que está sendo influenciado por esse outro espírito. Ele chega a confundir essa questão porque o outro é tão ardiloso, consegue, sabe, mudar o pensamento dele, convencer, né, e tudo mais. A pessoa pode ficar tão confusa com relação a que esse espírito pode totalmente dominar, sim, digamos assim, a vida dessa pessoa. É uma pergunta, na verdade. Eu vou só, aqui, ó, tem outro termo, é só uma palavra que muda aqui no lugar de raciocínio, mas que às vezes para o nosso raciocínio, às vezes com uma palavra a gente já tem, ó. E aqui, ó, ele, no livro que eu tenho, na tradução deste aqui, diz assim, ó, que
Então, que o espírito age sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. Então, ele, de alguma forma, ele paralisa o julgamento. Então, a gente não ouve, às vezes, quando ouve no noticiário que passaram o golpe do bilhete premiado. Eu acho que dos golpes mais velhos que existe aqui, e daí tu diz assim, mas como que a pessoa caiu? Então, aquele golpista, ele veio com o quê? Com a conversa conforme o interesse a pessoa tem a vontade de ganhar o dinheiro fácil e bastante, quanto mais fácil, melhor. Que ela paralisa o seu julgamento, o raciocínio, ela não raciocina, que se ela pensar um pouco, não pode. Uma pessoa está vendendo, atacar na rua, não te conhece nem nada, te oferecer um bilhete que vale, vamos dizer, 10 milhões, por R$1.000, por 10 mil reais, qual é a lógica? Se tiver um raciocinar um pouquinho, vai ver, não, isso aqui não pode estar certo. Isso aqui tem que ser um golpe. Além de que, quem é que nunca ouviu falar no golpe do bilhete? E a pessoa, nós vemos recentemente, seguidamente, falar nisso. Então, o quê? Naquele momento ela se fascinou por aquela ideia ali que ela não raciocina. Então, uma comparação que, claro que, digamos, a relação espiritual com o encarnado e coisa, não é a mesma coisa, mas é uma mente que está usando de um ardil e para outra que daí, com alguma coisa que ela tem ela se ligou com aquilo ali que ela não raciocina, aquilo está certo, né? E às vezes ainda chegar o primeiro que chega e diga para ela que aquilo ali não é assim, ela não dá ouvido. Porque ela está paralisada no seu raciocínio, no seu julgamento sobre aquela situação. Então, na fascinação, claro que aqui Kardec está falando mais diretamente, quanto no caso do trabalhador, de mesa mediúnica, mas vale que a mediunidade a gente tem no dia a dia. Embora esse estudo aqui é mais pelos cuidados que o trabalhador espírita tem que ter, é uma coisa que ninguém está livre também, né? Sim, ele fala ali da questão da escrita, dá para perceber que é num sentido assim de um médium trabalhando mesmo, né? Então, mas eu acredito que isso possa acontecer no dia a dia também. E poderia, sim, hipoteticamente, por exemplo, ser um espírito que mente ser uma pessoa famosa, que mente ser, por exemplo, espírito, sei lá, da Chico Xavier, algum, sabe? E aí a linguagem da pessoa é totalmente diferente, né? E a pessoa não consegue julgar que aquela fala dele não tem as mesmas palavras, né? É totalmente diferente da forma que a pessoa iria dar aquela comunicação. Às vezes, né? E a pessoa não consegue fazer esse julgamento, imagino. Como deu o exemplo ali, que usa uma linguagem, uma maneira que mescla alguma coisa boa, de verdade, para dar credibilidade, um nome respeitável, e daí inclui uma teoria falsa. E a pessoa daí olha, se alguém, vamos para um grupo mediúnico, alguém do grupo, diz para ela, quando ela recebeu a comunicação, viu, mentor tal, porque o fulano é tal, porque não sei o quê, e daí outros, olha, não é bem assim, vão devagar, e coisa, ela se ofende. Ela está paralisada, ela está fascinada. Não, o que não está entendendo. Aqui nós temos que seguir, porque o espírito elevado, a teoria é a melhor do mundo. Então, não raciocina. E também, São Marina, agora me veio aqui, a pessoa começa aos poucos, né, tendo aquele sopro, né, falso, né, e começa a falar e se deslumbra, e dali a pouco já acredita que é dele mesmo aquilo ali, ele é tão deslumbrado que tá, nem é mais de alguém que tá, né, um mau espírito soprando para ele tem tanta convicção que é dele, que já se deslumbra mais ainda. Seria isso? Sim, porque que daí conforme a conexão, há essa reciprocidade, cada vez o espírito vai ter o que? Maior ascendência, vai ter
conseguiu mais fácil o objetivo dele, né? E daí, como disse aqui no final, a parte que a Silene falou ali, ó, ele procura evitar sempre toda a contradição e mostrar que ele está certo, a razão. Então, como num grupo, às vezes a pessoa procura afastar aquelas pessoas que são contra, ou ela mesmo se afasta de um trabalho quando não é aceito como verdade aquilo ali, porque ela está fascinada, né? Isso aí a gente vê também de encarnado para encarnado. Eu lembro que eu trabalhei numa vara criminal, tinha bastante questão de Maria da Penha, como tinha questão assim, que havia essa obsessão do encarnado para encarnado, e que, digamos, que normalmente quando cai lá na questão de Maria da Penha é a agressão do marido com a esposa, ou do homem contra a mulher, enfim. E daí, assim, ó, que aos poucos eles iam conseguindo que a mulher se afastasse da família dela. Criavam mínimas razões e coisa, daí a gente vendo os históricos ali, para ela ir se afastando daquelas pessoas que podiam protegê-la. Então, isso, daí voltando para não, no caso do trabalho mediúnico, mas das obsessões na vida, aqui no cotidiano, como se analisando como acontece. Afastando, no caso, das pessoas que poderiam abrir os olhos, né? Como fala ali, né? A pessoa que é contra aquilo. Seu Marino, eu acho também que o fascinador, ele pega uma inferioridade daquele que vai ser fascinado, né? Porque ele pensa que é uma virtude, talvez, aqueles pensamentos, aquelas ideias que surgem, e acredita e não quer saber de outra opinião. Tem uma parte que diz: para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio de máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. E ainda usa os termos caridade, humildade, amor a Deus, e que daí serve de crédito, e na verdade ele está usurpando, né, usando aquelas ideias para que a pessoa se ache: eu sou caridoso, eu sou humilde, e na verdade não está sendo humilde, porque não está ouvindo outra opinião, outro aspecto de ideia, né? E na maioria das vezes pega pelo orgulho, né? A pessoa já tem o orgulho, não, porque eu estou recebendo a comunicação tão elevada, e ela já se coloca até como um médio superior. Ela já se acha aquilo, porque ela está sendo meio escolhido pela espiritualidade maior para transmiti-lo. A ralé aqui, aquelas comunicações, né? Então, e daí, como ela tem esse orgulho, já a humildade vai falhar, né? Entra na questão da vaidade, né? A pessoa começa a se sentir tão importante. Eu sou diferente, porque se comunicam comigo. A gente diz que a gente tem que cuidar muito dessa questão da vaidade, né? Quando a gente começa a trabalhar nas casas e cuidar dessas questões, assim, para ser sempre humilde, assim. Isso, na verdade, não é algo de especial mais que os outros, né? A gente tem que cuidar. Sim, é exatamente o que tu falaste, Vanessa. Porque aí vai crescer o orgulho, né? Do próprio médium, né? Como se torna uma fascinação também, né? Eu creio que seja, né? Acho que tudo aqui coloca também a diferença. A gente falou junto, desculpa, tio. Eu ia dizer que vale para tudo na nossa vida, né? Tudo que a gente começar a se sentir melhor e se achar, porque isso vale para tudo, assim, né? Eu acho legal a gente estar conversando aqui, porque a gente vai aprendendo lições ali, a gente começa a raciocinar, né, em todas as áreas da vida da gente, né? De que forma a gente tem que agir. Vou passar a palavra para o tio de novo. Desculpa, tio. Falamos junto. Eu tenho outros ainda, a Sirlene, a Maristela, estão quietas, a Eliane também, vamos falar não, senão fica... Bom, eu estava com vocês, assim, eu acho que é uma
uma coisa simples, assim, que me veio é que realmente a pessoa perde a sua vontade própria, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa dependência emocional. Por isso a gente buscar a nossa independência, bem como a Vanessa falou, né? Isso serve para tudo na nossa vida. A nossa independência emocional nos vai dar condições de avaliar. Eu acho que nenhum de nós é livre de ser obsidiado, né? Tanto de forma simples como de forma por uma fascinação. Acho que ninguém é livre quando a gente busca algo, busca estudar, busca assumir um papel necessário, né? Seja na sociedade, seja na doutrina. Então, ninguém é livre. A questão é a gente ainda ter condições de voltar para dentro da gente e poder fazer uma avaliação daquilo, sem dependência, né? Né, daí vem um pouco também da minha profissão, tipo assim, tudo aquilo que te torna dependente não é saudável. O saudável é a interdependência, é quando a gente pode contar um com os outros, né? A gente ouve uns aos outros e se apoia uns aos outros. Mas o que te deixar dependente, se é algo que tu não pode ficar sem, e eu vejo, inclusive, até a própria doutrina espírita, né, isso a gente pode ver muito bem, por exemplo, na pandemia, né, que fechou as casas, que não podia ter mais encontro, muitos médiums, trabalhadores de casas, entraram num sofrimento. O que demonstra isso? Dependência emocional. E a dependência emocional, ela vai te dar abertura para a obsessão simples, seja fascinação, seja qual for. Então, assim, a gente dá conta da nossa vida, né? Acho que a pandemia foi uma grande prova disso. Nós ficamos ali, sei lá, quase um ano sem poder, né? Tipo, eu lá em Santa Maria continuei estudando online, mas não tinha casa, não tinha encontro, não tinha grupo de médium, não tinha nada. E eu lembro que na época, assim, muitos médiums precisaram ser atendidos, mesmo online, face dessa dependência. Então, é algo que a gente tem que estar vigiando mesmo, né? Vigiando e sempre buscando a independência em todas as situações da nossa vida. Bem-vinda, Nara. A hora que você tiver vontade, pode falar quando fica bem à vontade. Então, entre irmãos aqui. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, Nara. Seja bem-vinda. Agora, ontem a Eliana estava falando isso aí, tem tanta gente com profissões maravilhosas aí, consegue bem seguindo uma linha, e daí com principalmente com os jovens, virei youtuber, e se desviam tudo, se deslumbram, influencer, não sei, e se desviam de toda daquela profissão que estavam, porque eles querem aquela mídia, e daí entra bem esse assunto que nós estamos falando hoje, né? Se deslumbram com aquilo ali, se desviam totalmente, né? E daí tudo que eles falam, eles que estão na mídia, eles que sabem, e aí entram fazendo propagandas de coisas ilícitas. Quantos jogadores agora envolvidos, músicos, né? Em desvio de dinheiro, e tigrinho, essas, né? Se desviam totalmente. E tinha uma vida e uma profissão linda, assim, né? Para se analisar isso aí, né? As fascinações da vida. Então, e aqui a gente vê também uma diferença que ele nos colocou ali entre a fascinação simples, que seria o espírito seria apenas um importuno, né? Então, fazer importunações sem muita... Mas o obsidiado, ele tem noção de que ele está sendo enganado. Já na fascinação, o espírito já é diferente, ele já é ardiloso, ele já é hipócrita, ele usa de artimanhas, e o obsidiado não se dá conta que ele está obsidiado. Então, e por que então o Kardec nos diz que a fascinação é das piores, das piores obsessões é a fascinação, porque é de mais difícil tratamento. Porque o tratamento, qualquer tratamento, pode ser da gripe do Márcio, se ele não aceitar que ele precisa de tomar o chazinho dele, o remédio, ou qualquer doente que ele achar que ele não precisa do remédio, e se ele estiver fascinado, ele vai aceitar tratamento? Se ele não aceita que ele está com essa dependência, que ele está com essa necessidade. Então, essa é a dificuldade. Os tratamentos psicológicos, como
como qualquer outro, ele precisa da adesão e principalmente precisa da adesão do doente para que ocorra a melhora, né? Quem precisa reagir é ele. O resto é ajuda, mas a reação tem que ser dele. E na verdade, né, Marino, se tu for ver, que, mesmo quem busca, às vezes, eu já passei por situações assim, às vezes tem pessoas que até buscam um tratamento, né, percebe que não está bem, mas tem, mesmo assim, a gente consegue ver a diferença de quem busca o tratamento e aceita e quer, sabe, ajuda, está disposto, por quê? Porque, na verdade, mesmo, pelo menos a psicanálise, né, ela é muito realidade, é trazer para a realidade, mas a pessoa vem, só que ela vai ter que botar em prática na vida dela, assim como é a doutrina também, né, tu estuda, tu vê, mas precisa botar em prática na tua vida, se tu não coloca em prática, não adianta de nada, daí eu acho que tu se torna, em qualquer das situações, fascinado por aquilo só, não existe a prática, né, e às vezes eu já percebi pessoas que buscam ajuda e estão vindo na sessão tudo, e tu vê que a pessoa não, ela, na verdade, ela não consegue botar em prática, e daí no momento que tu começa a mostrar mais a realidade, a dar os limites, assim, a pessoa, sabe, ela, ou ela quer, ou ela desiste, ou ela para com o tratamento, ou ela começa a faltar, ou ela começa a se revoltar, e daí não dá, tipo assim, eu já tive que encerrar em face disso, porque a gente percebe, né, e eu sou muito de sentir no corpo as coisas, assim, é incrível, assim, como tem aquela coisa, assim, sabe, nossa, tu sente como se tu batesse numa parede mesmo, sabe, e daí realmente não tem como tu ajudar, né, e aqui tá escrito, né, se a pessoa não, eu acho que o próprio nome diz, né, ela tá tão fascinada que ela não percebe, assim. Eu acho que daí cabe a gente respeitar também, né, o tempo de cada um e às vezes até o que aquela pessoa pode, que tipo de ajuda é adequada para ela. Às vezes tem algumas ajudas que não, tipo a psicanálise nessa situação não dá, talvez a psicologia, talvez uma outra terapia, talvez, sei lá. Não acredito que na casa espírita também é assim, né? Um tratamento. É justamente o que eu ia falar agora. É justamente o que eu estava te ouvindo, ia falar, era quanto a isso. O escolho da mediunidade que o Allan Kardec fala assim, então, e a dificuldade que tem no espiritismo deve ser semelhante à dificuldade que um psicanalista, um psicólogo também tem, porque assim, ó, a dificuldade que tem, porque é tão grande a gama de problemas e distúrbios que a pessoa tem, alguns orgânicos, um vem lá porque uma glândula X lá não funcionou direito e ela, daí outra então é psicológica por causa lá de um trauma, não sei do que, outro é porque ele está obsidiado, fascinado. E agora, a dificuldade que tem, digamos, quando chega ali na frente daquele dialogador ali que está ali na casa espírita do atendimento fraterno, ele saber o que é a situação daquele que sentou ali, daquele que a família trouxe ali, que está conversando. Ele tem o problema dele é espiritual, o problema dele seria para um psicólogo, seria para um psiquiatra, seria para um agora fugiu, justamente a da Maristela aqui. Psicanalista. Então, psicanalista. Então, eu acho que é a mesma coisa quando chega no psicanalista, chega lá no psicólogo, ainda se a pessoa tem de ter um maior conhecimento sobre a parte espiritual e assim como seria bom que, digamos, aquele que está na casa espírita tivesse também um conhecimento sobre as outras áreas. E mesmo assim eu vejo como uma dificuldade que tem, né, de acertar o de detectar com mais precisão o caso daquela pessoa ali. Porque uma avaliação. Aquele fascinado lá, vai chegar lá na frente da Maristela, ele vai aceitar. Com certeza, se ele já está dominado, vai chegar quando ele sair daí, diz, não, essa Maristela é maluca, isso aí, né? Isso aí não tem nada a ver com... E tudo, e ele não vai voltar. Eu acho assim, voltar, ele vai contrariar. Eu acho que o fascinado já tem que chegar direto no psiquiatra. E com tratamento no centro espírita também, né?
Eu vejo assim, ó, que nós somos uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. O que eu avalio, às vezes, quando chega um paciente, e eu acho que a gente pode estender, assim, algumas coisas também para a doutrina espírita. Não tem como, por exemplo, eu chegar no inconsciente da pessoa, que é o que eu trabalho, que é a parte mais profunda lá do ser dela, que é, né, tudo que ela não tem consciência, nem ela sabe, tu imagina, né, ela nem sabe como que eu vou entrar lá junto com ela. Então, dependendo, bem como a Silene falou, dependendo da situação que a pessoa está, primeiro ela vai ter que equilibrar. Eu acredito que no centro espírita também, como que eu vou acessar a alma, né, da pessoa, cuidar um pouco da alma, se a pessoa está, sei lá, debilitada fisicamente, sabe? Está com uma doença, precisa ir no médico mesmo, né, para tratar aquela doença. Depois, de repente, precisa ir buscar uma terapia para tratar a mente, para então a gente conseguir um pouquinho de acesso à parte espiritual dela. Claro que eu acho que as três, né, são necessárias, assim, é o equilíbrio de todas, talvez, mas dependendo da situação, não dá mesmo. Eu não vou conseguir entrar lá naquela parte que a pessoa é muito profundo, ela nem está preparada, porque às vezes a parte física está tão doente, ou a parte mental, como a Silene falou, está tão em desequilíbrio, né, numa depressão, uma tristeza tão profunda, com pânico, sei lá o quê, eu não tenho como acessar, eu tenho que ter um bom senso de que, olha, não, ainda não. Vamos começar lá, vai lá, trata, vai no médico, daí vai no psiquiatra, começa a tomar um remédio, vamos estabilizando, para a gente começar daí a tratar outras coisas. Eu acho que na casa espírita também, né, mesmo que desse primeiro socorro, que eu acho que o espírito da gente, quando é auxiliado ali, sempre ganha ajuda, sempre tem ajuda, porque nós temos os nossos anjos da guarda, né, mesmo assim tem que encaminhar para outras coisas também, né. Então tá. O que vocês acham de nós passar para o próximo item, a subjugação 240? Esse aqui não é muito grande também, não. Então, nós, daí, e fechar com o terceiro aqui da subjugação. Pode ler para nós, Maristela? A subjugação, isso. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, ele está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões, frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão crê sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos os que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo, por toda parte onde se encontram, mesmo nas ruas, sob as portas e as paredes. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, achava-se constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem, com a qual não tinha nenhuma intenção, e a pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, apesar da vontade que a isso opunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra sua vontade e sofria horrivelmente. Nossa, nesse aqui parece que realmente a pessoa não consegue, porque olha, diz que ela tem consciência, né, mas ela não consegue controlar, né, o quanto é forte. O sofrimento da pessoa em si deve ser maior do que na fascinação, né? Na fascinação ela está feliz da vida, achando que ela está a pessoa mais certa do mundo. Nessa aqui ela faz coisas e daí ela se dá conta do ridículo de tudo, só que ela está dominada, ela não consegue evitar aquilo.
e que tem dois, nos coloca aqui, pode ser a subjugação moral ou corporal. Quantos que são tidos loucos que a gente vê nas cidades aí, uma coisa assim, que param nas esquinas, fazem aquelas, enfim, coisas absurdas, que às vezes servem de graça e coisas das pessoas, e quantos deles poderia ser uma subjugação dessas, né? Eu conheci um senhor que ele andava pelas ruas, nas esquinas, fazendo discurso, falando sobre Deus, Jesus, e também conheci uma moça que ela andava nas ruas, lá em Santiago, e ela caminhava e ela conversava sozinha e sorria. Aquilo ali a gente via que não era uma coisa normal, né? Então, de repente, poderia ser uma subjugação. Não é de repente, né? E eu acho que esse aqui é o pior, né? Até para a pessoa ser curada, acho que é o mais difícil, né? Eu fiquei pensando também, é difícil também ter o diagnóstico também, porque daqui a pouco pode ser uma esquizofrenia ou alguma doença psicológica, né? Não sei, a Maristela talvez possa ajudar nesse sentido também, né? Porque como saber se ele daqui a pouco a pessoa fica rindo, pode ser uma subjugação, mas também pode ser uma esquizofrenia, um outro, né? É bem, o diagnóstico, né? Eu acho assim, bem mais difícil. Mas ao contrário também deve acontecer. Quantas pessoas que tinham, como o Marino disse, que era espiritual o caso e julgavam como pessoa alguma doença mental, né? É complicado, eu acho que só profissionais mesmo junta, e tem a questão que alguns profissionais ainda não acreditam, né? Na questão do espiritismo, aí deve ser mais complicado, assim, essa situação. Sim, e tem alguns psiquiatras que... Até tem um parente nosso que ele é psiquiatra e ele é espírita. Ele estuda, ele vai aos estudos, vai assistir as palestras, só que ele tem um distúrbio também. Ninguém está livre. Isso não é porque é espírita, não é porque tem o conhecimento da área que está livre. Então, e como a gente vê aqui, é a evolução, porque hoje a gente vê cada vez mais, digamos, as pessoas estão mais doídas. Digamos, dentro do espiritismo tem um pouco mais de conhecimento das outras áreas. Nas outras áreas também, da saúde, começam a ter, de alguma forma, mais conhecimento espiritual. Então, no dia em que a pessoa conseguir ter uma equipe multidisciplinar e que nessa tem alguém que veja o lado espiritual, enquanto ela chegar e ver só o material, quando é espiritual vai ter falha. Quando ela chegar no espiritual e o problema for material, vai haver a falha também. Porque daí o problema dela é aquilo que ela está no local inadequado, ele não entende daquilo. Então, e daí a dificuldade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, nós espíritas, para qualquer coisa que pareça, não, isso aí é espiritual, isso aí é uma obsessão. Tem que ir no centro espírita, tem que tomar não sei quanto passe, tem que tomar não sei o que, e tu resolve. Não é, tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que para um profissional da saúde não é fácil, para uma pessoa com bastante conhecimento, com bastante base e tudo, para também fazer uma afirmação, não é fácil também. Isso é uma obsessão, isso não é uma obsessão, não é uma tarefa fácil para ninguém. Então, mas, como eu disse, quando no multidisciplinar tiver alguém que entenda do lado espiritual, vai ficar mais fácil o tratamento, porque a pessoa que está numa situação dessa, ela precisa, ela está subjugada, então, ela precisa do tratamento médico, do tratamento psicológico, é lógico que precisa, não vai ser só dentro de uma casa espírita que ela vai se recuperar. Não sei, alguns casos pode até consiga, né? Mas o ideal é que fosse um tratamento completo. E é importante também ter... Assim como aqueles que, o problema é físico, tá?
e ele está no tratamento médico, se ele procurar uma casa espírita, se ele procurar uma outra religião também, não vamos aqui restringir que o espiritismo é o também. Não, procurar a sua religiosidade, isso vai ajudar no tratamento dele, com certeza, né? Então, a hora que nós começar uns a ajudar os outros, porque daí vai melhorar bastante. Eu ia dizer que é importante ter esse diagnóstico para poder ter o acompanhamento, né? O equilíbrio entre tomar remédio. Eu também já passei por algumas coisas parecidas. Eu tinha que tomar o remédio e a gente, como já era espírita, seguia tomar o passe do atendimento fraterno, fazer evangelho todos os dias. E nós tivemos na família e a gente não tinha assim, essa compreensão. Então, a pessoa tomava remédio pelo SUS, a gente não tinha condições, e aí melhorava, parava de tomar o remédio, daí seguidamente voltava aqueles distúrbios, aqueles problemas, e geralmente tem uma fraqueza junto orgânica, né? Então é bom investigar para poder se equilibrar e ajudar. E a gente via muito no passado esse tipo de coisa, né? Da pessoa se entrar em surto e às vezes tirar a roupa e brigar e gritar, então é muito difícil para quem passa por isso. E se a pessoa não aceita ajuda religiosa, mas não é só religiosa, daí nesse caso tem que ter um equilíbrio também junto com o médico, né, para poder se equilibrar e vencer. Eu acho assim, ó, que a mais fácil de se tratar só dentro do centro espírita é a obsessão simples. Essas outras aqui já requer mais um tratamento profissional também, junto com o espiritismo. Sirlene, estamos querendo te ouvir. Ah, é? Não, eu penso assim, Marino. Acho que ambas as partes têm que andar junto, mas em primeiro lugar, jamais no centro espírita fazer, eu vou te curar, né? Procura um médico, faz os exames, tu vê que é espiritual, claro que já começa a tratar, né, Marino? Mas nunca assim dizer, não, é só espiritual. Acho que ambas têm que andar caminhando juntos, para dar um bom resultado. Primeiro o médico, né? Procura o médico, vê que não tem solução, vai ao centro, vai fazer teus passos, fazer teu evangelho, procurar. Mas nunca assim achar que nós espíritas também vamos curar. É como tu falou ali, vamos andar junto, né? Isso é importante. E a medicina está cada vez mais andando, né? Porque a doutrina espírita é, de certa forma, também filosófica, é uma ciência, sabe? São várias coisas. E eu estava vendo um artigo aqui da USP, da Unifesp, eu acho, sobre a cura pelas mãos. Eles estão comprovando que realmente os passes que são dados, né, no centro espírita, eles começaram fazendo com cura de camundongos, depois passaram para idosos, e aí conseguiram fazer uma amostra lá. Então tem diversos artigos nesse sentido, e eles estão percebendo que as coisas estão andando mais juntas, assim, né? Tomara que no futuro próximo possa acontecer como o tio Marino falou ali, que tem essa equipe multidisciplinar trabalhando, né? Agora pegando essa deixa aí, falando, é verdade, médicos mesmo já, que eu conheço também, né, que eles tratam a pessoa tudo e diz, isso aqui não é só para mim, e é bom, e sabem chegar, né, encaminhar, tem vários médicos aí que frequentam lá no centro espírita, né, diz, vai continuando o medicamento, vou te dar uma orientação, uns até fornecem livros, até assim, né, para aquele paciente, isso aí não é só corpo físico, já estão bem mais abertos para isso aí mesmo, já estão fazendo uma triagem, né, e sabendo que não é só para aquilo ali, né, então conseguindo já encaminhar e aceitando bastante médico nessa área espírita aí também. Agora imagina, a gente acho que vocês já devem ter ouvido falar assim, que quando na família tem um doente, pode-se dizer que a família está doente. Porque, então, há essa questão, digamos, se um está doente, os outros que estão ali em roda, que estão naquele tratamento, acabam sendo atingidos pela doença. Não da mesma forma, mas emocionalmente, psicologicamente, passam a ser atingidos.
a própria pessoa, ela, como foi dito, ela não é formada só de corpo. Então, às vezes o corpo tá só refletindo o que acontece no espírito. E às vezes o que está acontecendo no corpo, às vezes não, é o normal, o que acontece no corpo, ele tem o reflexo no espírito. Ele, às vezes, tomou medicamento para o corpo físico, mas tem seu perispírito que continua plasmada aquela enfermidade, enfim, aquele problema ali. Então, esse é o ideal, o tratar todos os níveis da pessoa ali, seja a parte material, o perispiritual, o espiritual e tudo, para daí, e daí, no caso, o tratamento, o passe, a água fluidificada, todas essas coisas, tudo vem muito, a prece, porque a prece é muito importante, e que daí essa também nem depende dos outros, porque quando a pessoa tem aquela condição, tem o mínimo de discernimento, ela nem depende dos outros, ela mesma. Então, é uma questão muito importante, e daí cada um dentro da sua fé, ela se ligando com Deus, com a espiritualidade, com o santo, enfim, desde que ela esteja elevada, vai ajudá-la. Então, isso é muito importante, esse tratamento espiritual que nem sempre vem de fora. Aliás, o melhor é aquele que vem de dentro, porque Deus está dentro de nós, Ele não está no exterior. Então, se a gente conseguir todo doente, seja o que for, ele conseguir se elevar e ele buscar, esse é o essencial. Se ele for lá receber o passe, a água purificada, tudo vai ajudar. Se ele for lá na igreja dele, enfim, fazer aquela ligação, isso vai ajudar também, inclusive, na melhora do corpo físico. Eu penso assim, ó, que às vezes tem alguns pacientes que eles ficam internados, né, e não podem nem receber a visita dos familiares. Isso aí já ajuda a dar um alívio para a família, para não ficar ali em contato diretamente, já também evita de adoecer. Porque aí, vendo o problema do outro, às vezes não pode... A única coisa que pode fazer é oração, conversar e levar o conforto para aquela pessoa, mas a pessoa também está sendo prejudicada de ver aquele parente, aquela pessoa que a pessoa ama ali, está ali, naquele sofrimento, né? Então, enquanto está internado, que os familiares não podem ir visitar, pelo menos está tendo aquilo ali que está sendo tratado e que vai sair dali bem, né? Isso aí é muito bom também. Mas a pessoa estando consciente vai visitar, porque eu não vou perturbar se eu estiver doente e não ir me visitar e me cuidar. Com certeza. Mas eu estou falando assim de uma pessoa fascinada. Eu acho que até que a gente tiver o corpo forte, eu faço só oração e não vou lá. Gente, só uma colocação antes que eu estava falando. Vamos voltar para a subjugação aqui, daqui a pouco nós vamos seguir demais do assunto. Uma coisa que todos falaram aí, né, que hoje nós temos o sistema de saúde já aprovou as PICs, que eles chamam, que é práticas integrativas e complementares em saúde, que visa o quê? O contexto físico, emocional, social e espiritual. Hoje, inclusive, está escrito isso, né? E tem, se tu for ver, assim, elas são várias, que está aprovado pelo sistema hoje único de saúde, né? A acupuntura é aprovada hoje, a homeopatia, yoga, plantas medicinais e fitoterápica, a utilização de plantas medicinais, arte-terapia, musicoterapia, biodança, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, meditação, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reiki, que busca transferência de energia vital para promover o bem-estar, Shantala, que é técnica de massagem em bebês, termalismo e auriculoterapia, técnica que utiliza pontos da orelha. Todas essas aí, hoje, elas fazem parte já do Sistema Único de Saúde. Então, e daí fala todos os benefícios que trazem, né? Então, aquilo que vocês estavam falando antes já é realidade, assim. A medicina realmente já se abriu para essa parte espiritual e a necessidade de
utilizar essas ferramentas todas aí para auxiliar, né? Porque não dão mais conta, né? Ele já está sendo implantado, né? Porque na realidade ainda está, mas já é um bom início, né? Então, até temos agora o horário próximo terminar aqui. Tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação para fazer? Já para semana que vem nós vamos entrar aqui que ele começa, que dava antigamente o nome de possessão. Aqui o Wilson vai vir com tudo, porque eu sei que ele gosta, que a questão da possessão, que aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Kardec diz que não há a possessão, e depois nós vamos ver mais adiante, lá no próximo livro, na Gênese, lá que ele já se corrige, ele avançou os estudos, e que não, quando ele fez aqui, depois ele muda de ideia, e daí nós vamos até poder falar sobre isso e outras. Mas, então, acho que aqui nós então viemos até a subjugação aqui, e já lembrando que está se aproximando, dia 22, o nosso encontro, então, daí aqui os presenciais aqui, os que estão, os de fora aqui, todos também estão convidados para vir, e para nós é uma grande alegria que eles puderem vir, e para nós fazer um encontro. Vamos ver agora ali, ainda não está nada resolvido, o que vamos fazer, como vamos fazer, então, temos que fazer uma coisa simples, o principal é o nosso encontro, é a gente se reunir, a gente poder conversar, a gente sair que nós temos um encontro semanal, mas é um encontro formal, onde eu fico toda hora, vamos voltar para a subjugação, vamos voltar para o quê? Então, eu fico obsidiando vocês aí, então, para não conversarem, não ter, e assim a gente vai ter daí essa facilidade de conversar outros assuntos que muitas vezes a gente, até durante o estudo, às vezes fica a gente uma coisa assim, a gente não fica bitolado ao nosso objetivo do estudo aqui, daí, né, a gente, às vezes, um contato mais próximo também, aquele que a gente conversar, porque quando a gente chega aqui, pergunta tá tudo bem, então tá na hora, vamos começar, e assim não, você vai poder conversar, você conhecer melhor, a gente, no outro encontro, pessoas que a gente encontrava sempre deixando toda, a gente fica sabendo, tem filhos, tem não sei o quê, eu, no caso, até fiquei sabendo, a filha de um colega lá já era meu conhecido, eu nem sabia que era filha dele. Então, às vezes acontece assim, então a gente poder se encontrar de uma maneira informal, com toda assim aquilo que um encontro de pessoas espíritas exige, que é a nossa, então, mas vamos encontrar com um sentido elevado, mas bem informal, né? Vai ser domingo de manhã, né, Marino? Vai ser para o almoço? A gente está pensando em fazer um almoço, daí fazer o estudo presencial, o estudo das 9 às 10, a gente talvez até não siga esse roteiro aqui, passa um dia até ali uma opinião importante ali, da gente falar sobre a mediunidade do Edivaldo, que daí também a gente vai ter que já para pesquisar, para coisa assim, então daí a gente falar sobre isso, ou se surgir alguma outra coisa aqui. Então, Marina, tem muito lindo, eu acho que é na Disney World, não sei como é que se chama, aquele streaming. Meu irmão César me mostrou sobre o Chico, um documentário muito importante, fala sobre que a gente percebe que ele tem uma mediunidade de todos os modos. De repente dá para falar com o César e ver, mostrar esse documentário, não sei como baixar, ou, né, para mostrar aí. Uma vez com ele, pede para ele colocar para mim ali no WhatsApp, ali que eu vejo como acessar e coisa aí, depois a gente vê, mais uma ideia. Então, ele não é muito longo também, porque ele tem que ser algo que a gente possa mostrar e comentar
em 1 hora, é das 9 Menos às de uma 10. hora, dava para substituir pela leitura, né, e assistir esse documentário. Depois dá para comentar um pouco sobre ele. Uhum. Tem que ser algo que também não, porque senão daí não pode ser algo que depois eu pego o tempo que a gente vai sobrar para a gente conversar, que das 9 às 10, depois daí tem até meio-dia, alguém vai estar fazendo um almoço ali e tudo, a gente, então, a ideia era estar meio por perto ali, todo mundo, para ir daí. Mas o almoço acho que vai ter que ser feito depois que terminar os estudos, porque vai ser uma coisa simples, aí é rapidinho para fazer. Sim, pois é, mas por isso que eu digo que ela tem que fechar nessa hora para a gente poder daí ficar daí junto, descontraído lá, senão uma coisa que fica muito tempo concentrado com o voltar da atenção para uma coisa só, daí também quebra essa questão da aproximação, de um ir lá conversar com um outro e com o outro. Então, porque também a gente almoça, depois umas horinhas ali, 2 horas, cada um também tem a sua, não vamos ficar o domingo todo lá também, né? Sim, gente, eu vou ir, né, devo ir no encontro, então, presencial, ficar 1 hora, sei lá, 1 hora, até meio-dia, eu não vou ficar pro almoço com vocês, porque daí vou almoçar com meu pai, né? Porque já é tão pouco assim, no sábado a gente tem a festa da família, porque eu já não vou poder comer o churrasco dele, mas daí eu vou e fico, né, até meio-dia, sei lá, pra gente confraternizar, e venho só almoçar com ele, porque depois do almoço eu tenho que vir embora também, de longe, né? Não, mas muito bom, muito. A tua presença vai ser muito importante para nós. E cada um conforme pode. Para mim também. Pegar um pouquinho da energia de cada um para trazer junto. Bom, então agora vamos fazer um encerramento do nosso encontro de estudo de hoje, fazer a prece aqui. Então, vou pedir para Vanessa fazer a prece de encerramento, pode ser? Agora vai dar. Então, estamos aqui reunidos para estudar. Então, tivemos um ótimo estudo, conversamos, tivemos vários esclarecimentos, mais uma vez, na doutrina espírita. E, nesse momento, a gente pede permissão para encerrar nossos estudos. Com muita gratidão, com muita harmonia, com muita energia positiva. E pedimos a Deus proteção, pedimos a Deus que nos acompanhe, nossos anjos da guarda, nossos mentores, para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana que poderemos exercer a nossa caridade, amando ao próximo, amando as pessoas que estão próximas a nós, a nossa família, tendo paciência e cada vez mais seguindo tudo aquilo que a gente aprende aos domingos aqui reunidos em fraternidade. Então, Deus, que todos que estão aqui nessa sala possam seguir a semana, uma semana boa. Em especial, vou pedir para vocês aqui uma oração sobre que todos possam orar comigo, pedindo aqui. Aconteceu um caso de uma menininha novinha, em torno de 5, 6 anos, filha de um colega meu, que desencarnou essa semana. Então, ela tinha um problema cardíaco, ela pegou uma gripe, foi parar no hospital, acabou pegando uma bactéria, teve 3 paradas cardiorrespiratórias e acabou fazendo a sua passagem na terça-feira. Então, eu peço para vocês, irmãos, que orem por essa criança, para que ela seja acolhida, e também, principalmente, pela família. Me coloco no lugar dessa família, com a minha filha pequena. Eu sei que é difícil qualquer pai, qualquer família, pai e mãe, verem seu filho retornar à pátria espiritual tão cedo. Então, desculpa, gente, assim, mas é que me tocou o coração. Realmente foi algo muito difícil lá na universidade essa semana, ver essa criança partindo, assim, deixando, né, digamos, os pais tão cedo. Mas a gente sabe que muitas vezes são provas, que são oportunidades que essa criança teve de estar aqui, mas ela precisou retornar, e eu peço nesse momento, então, que todos possam, né, mandar vibrações positivas para essa família. E assim eu encerro, então, aqui o nosso estudo, e agradeço a todos,
e a Deus por essa oportunidade. Amém. Que assim seja. Assim seja. Então, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, Jesus no coração, tudo de bom. Bom domingo a Tchau. todos, com muita paz e saúde. Tchau. Tchau.